Bom dia. Bom dia, estudantes. Tudo bem com vocês? Bom, não faz muito tempo que a gente se encontrou, né? E nós falávamos sobre o que mesmo, nossa última conversa? Isso, estávamos falando sobre derivadas parciais. Então, vamos continuar a nossa conversa sobre derivadas parciais. Vamos ver aqui o slide, vamos recordar recordar a definição que a gente dá de derivada parcial. A definição que a gente dá, não me desculpe, a definição de derivada parcial. Então, olha, derivada parcial, ela se aplica para funções de duas ou mais variáveis. Suponha que eu tenho uma função de n variáveis, né? Então, a gente define a derivada parcial dessa função em relação a cada uma dessas variáveis, né? E o que é, por exemplo, a derivada parcial da função f em relação à primeira variável, né? Ela é definida como esse limite, o limite desse quociente, mas vocês devem lembrar que o limite desse quociente é exatamente a definição de derivada de função de uma variável, né? Definição de função de uma variável a gente chama de derivada ordinária, para diferenciar das derivadas parciais, né? Qual é a diferença? É que aqui, né, você tem mais n menos umas variáveis, só que observa que todas elas ficam fixas. Então, por exemplo, eu vou calcular a derivada parcial de uma função de n variáveis em relação à sua primeira variável num ponto de coordenadas x1, x2, xn. Observa na definição, lembra que a definição de derivada, você calcula a diferença entre dois pontos, né? Um ponto, estou aqui num ponto x1, aí eu passo para um ponto de coordenada x1 mais h, né? Eu calculo exatamente a diferença entre as imagens, eu calculo delta de f sobre o delta de x, faltando força aqui, né? Que é a imagem no ponto final menos a imagem no ponto inicial. E o delta de x é exatamente do quanto variou o x, né? Delta x. Então, no caso da função de n variáveis, quando a gente toma a derivada parcial, a gente vai fazer exatamente esse quociente aqui, manipulando só uma das variáveis, né? E as demais ficam fixas. Então, voltando aqui no slide, se eu estou tomando a derivada parcial em relação à variável x1, né, então, só quem sofre esta variação passa de um ponto inicial para um outro ponto final, é a variável x1. Observa que todas as demais aqui, olha, o x2 passou de x2 para x2, ou seja, não variou nada, e o mesmo acontece com as demais variáveis, tá? Aí eu quero calcular a derivada parcial dessa função em relação à sua segunda variável. Significa que eu vou aplicar a definição de derivada ordinária, onde quem vai variar agora é só a segunda coordenada, que vai passar de um ponto inicial x2 para um ponto x2 mais h. Todas as demais, elas não mudam, tá? Elas não variam. Então, elas ficam constantes no processo. E assim a gente faz para cada uma das funções coordenadas, né? Em relação à enésima coordenada, quem vai variar? A enésima coordenada. Passa de um ponto inicial xn para o xn mais h e todas as demais ficam fixas. Lembram disso? Então, calcular a derivada, as derivadas parciais, é calcular a derivada ordinária, né? Onde eu apenas olho para a função como função de uma variável, as demais ficam fixas, né? Processo prático para você calcular a derivada em relação à enésima coordenada, você deriva a função como se fosse função de uma variável, considerando só x e a variável e as demais como constantes, ok? Vamos fazer um aquecimento aqui, ou vocês já estão aquecidos? Já estão aquecidos? Estão até esfriando, né? Vamos fazer só um aquecimento aqui, então a gente vai pegar essa função aqui, f de x, y, z e t,
que é a função que tem como regra x ao quadrado cosseno de 2y seno de z dividido por t. Eu vou escrever z dividido por t, eu vou escrever assim, z vezes t elevado a menos 1, tá? Função de quantas variáveis? 4. A gente tem uma função de 4 variáveis, tá? Então, a gente tem 4 derivadas parciais aqui. Vou chamar aqui de w. W é a função da variável x, y, z, tá? E t, tá? Então, só para a gente aquecer aqui, vamos calcular as derivadas parciais dessa função em cada uma das suas variáveis, tá? Então, lembrando, nota assim, derivada parcial de f, né? E em relação, qual é a variável? Eu vou fazer em relação a x. Né? Aí eu vou calcular num ponto genérico, tá, gente? Então, um ponto x, y, z e t. Pronto. Então, o que significa isto? Que eu vou olhar para essa função f como se ela fosse variável, uma função somente de uma variável, somente da variável x, tá? Todo o resto que está aí é constante. E aí, pronto, eu derivo essa função. Então, vou escrever assim, que só para a gente x, y, z e t. Vamos identificar um x na função. A gente tem x quadrado, né? Observa que daqui para cá, a variável x não aparece mais, certo? Então, eu posso escrever assim, ó, eu vou escrever ax quadrado. Não é assim a função que eu quero derivar agora? Onde a é todo esse resto aqui, cosseno de 2y, seno de zt elevado a menos 1. Pronto, quero derivar essa função. Então, me digam, gente, qual é a derivada de ax ao quadrado? 2ax, tá? Então, vai ficar 2ax. Essa que é a derivada. Só que agora eu vou dizer, mas quem é A? Eu vou substituir aqui. 2x. Aí o A que estava aqui. Cosseno de 2y, seno de z sobre t. Ok? Vamos também se familiarizar com as outras notações. Lembra que pode denotar assim, derivada parcial de f em relação a x usando essa notação. E também a gente pode representar assim, o nome da função, tá? Posso representar, vou colocar aqui que agora não deu. E aqui embaixo, como subíndice, eu digo em relação a que variável eu estou derivando. Em relação a x, tá? Então, eu posso denotar desta forma, derivada parcial, ou posso representar dessa forma, ok? Que é uma notação menos pesada essa daqui. Tá, gente? Tranquilo, tá, ok? Bom, calculamos só em relação, e aqui coloco, estou aplicando no ponto x, y, z e t. Agora eu quero calcular a derivada parcial da função f em relação a y, tá? E também posso denotar, gente, eu só vou omitir aqui x, y, z, t, tá? Não ficar tão longo. Nós estamos aplicando num ponto genérico, tá? Que também posso representar assim, é a função e eu estou derivando em relação a que variável? Em relação à variável y, ok? Então, vou colocar aqui só provisoriamente. Olha, eu vou, então, olhar para a função que foi dada como se fosse uma função só da variável y. Tá? Então, vou identificar lá onde tem y. Tem aqui, cosseno de 2y. Então, ela é. E todo o resto é constante. Então, eu posso escrever assim, é a cosseno de 2y. Onde... Quem é que eu estou chamando de A? X quadrado seno de Z sobre T.
certo? Então, o que eu quero? Quero derivar essa função aqui. Qual é a derivada dela? Repete a constante, certo? Então, vai ficar constante, que vai ser A. Aí, vamos ter derivada do cosseno, menos seno, como vocês falaram, menos seno de 2y. É uma função composta, então agora eu vou aplicar a regra da cadeia, vou derivar 2y em relação a y, vai dar 2, certo? Vai dar 2. E agora eu vou substituir, tá? Voltar aqui, quem era o meu A, então ficou menos, passar aqui para frente, menos 2, quem é A mesmo? X ao quadrado, seno de Z sobre T, vezes seno de 2y. Certo? Veja aí se eu não esqueci de nada. O 2 que estava aqui, coloquei aqui, né? Tá, gente? Tranquilo? Então, faço aí, por favor, em relação a Z, né? Derivada em relação a Z. Derivada parcial de f em relação a z. Também posso representar assim, o nome da função, e aqui como subíndice em relação a que variável? Em relação à variável z. Tá? Então, vou olhar para a função que foi dada, né, como uma função da variável z. Então, ó, só para não me confundir, eu vou escrever aqui, ó, a função que foi dada. Tentar identificar onde nós temos z, bem aqui, tá? Então, todo esse resto aqui vai ser uma constante. Vou escrever como A, seno de z, t elevado a menos 1. O A é x ao quadrado cosseno de 2y. Ok? Então, calcular a derivada parcial é derivar essa função aí. Quanto dá a derivada desta, gente? Eu vou ficar encarregada da constante, tá? Repete a constante. Cosseno. Do que está lá no arco, né? Que é z, t elevado a menos 1, z sobre t. E agora a regra da cadeia, né? Aí vamos derivar zt elevado a menos 1 em relação a quem? A z, certo? Então, t é constante. Repete a constante e a derivada de z vai dar 1. Então, vai dar só t elevado a menos 1. Né? Que é 1 sobre t, né, gente? Tá? E agora é só colocar, mas que é mesmo que eu estava chamando de A, tudo aquilo ali. Então, vai ficar x ao quadrado sobre t, cosseno de 2y e seno de z sobre t. E agora queremos derivar a função em relação à variável t, tá? Que também representa assim. Eu estou derivando a função subíndice em relação a t, que é a sua quarta variável. Tá? Então, olha, t eu tenho aqui. Posso então escrever esta função como sendo A, e está multiplicando seno. Ah, era o mesmo A? Por que eu apaguei, gente? Zt elevado a menos 1. E A é x ao quadrado cosseno de 2y. Certo? Então, vamos derivar essa função. Repete a constante, vai ficar A, que é x ao quadrado, já vou colocar o valor dele aqui, cosseno de 2y. E agora derivamos a função em relação a t, né? Derivada do seno vai ser cosseno, com o arco que tiver lá. Cosseno de z sobre t. E agora derivamos aqui z, queremos derivar isso aqui, zt elevado a menos 1,
em relação a t, certo? Então, repete a constante, z então é uma constante. Derivada de t elevado a menos 1. Menos t elevado a menos 2, né? Já aplicando aqui a regra da potência, vai ficar menos t elevado a menos 2, tá? Menos z sobre t ao quadrado, é o que dá o, quando a gente deriva o arco lá. Ok? Só um exercício para a gente aquecer, relembrar. Alguma dúvida, gente? Tranquilo isso aí? Posso colocar 4 dessa na nossa avaliação. Olha, gente, só quero dar uma satisfação para vocês. Vocês fizeram uma avaliação. A gente está corrigindo, tá? É porque são muitas provas, mas um dia desses a gente entrega essas notas. E tem bons resultados, muito bons, que me deixaram muito feliz. E tem também resultados não muito bons, que não me deixaram muito feliz, mas faz parte, né? Mas a gente vai entregar, está fazendo todo o esforço para sair o mais rápido possível. Bom, gente, agora a gente vai definir o gradiente de uma função. O que é o gradiente? Por enquanto, a gente vai apenas conhecer o gradiente. Abramos o nosso coração e a nossa mente para receber o gradiente. Ele não vai exercer nenhuma função, por enquanto, né? Mas daqui a pouco vocês vão ver que o papel ele vai começar a crescer e tem importância aqui no cálculo, tá? Então, o que se define como o gradiente de uma função de duas variáveis, tá? Usa-se essa notação aqui para representar o gradiente. Então, o gradiente da função f no ponto genérico xy, ele é um vetor, tá? É um vetor bidimensional, uma função de duas variáveis, ele é um vetor bidimensional, onde as coordenadas desse vetor são quem? As derivadas parciais. Veja que na primeira coordenada está a derivada parcial em relação à primeira variável e na segunda coordenada em relação à segunda variável, tá? Então, pronto, se eu sei calcular derivadas parciais, eu sei calcular o gradiente da função. E aí, ó, eu tenho aqui o gradiente num ponto genérico, xy. Preciso calcular o gradiente num ponto específico, é só eu aplicar, tá? Esse vetor num ponto, uma função vetorial, tá? Só que aqui de duas variáveis. Então, eu quero, por exemplo, calcular o gradiente dessa função no ponto 0π. E a função é a função f de xy é seno de x cosseno de y. Aí queremos calcular o gradiente de f no ponto 0π. Que vetor é esse, né? Definição. O que é o gradiente de uma função? O gradiente de uma função de duas variáveis num ponto genérico xy é um vetor bidimensional que tem como componente, na primeira coordenada, eu vou ter a derivada da função em relação à primeira variável, que é x. Vou usar essa notação aqui, ó, derivada em relação à primeira variável. E a segunda coordenada é a derivada da função em relação à segunda variável. Então, derivada parcial em relação a y. Então, vamos calcular as derivadas parciais. Quero calcular a derivada dessa função em relação a x, né? Então, estou enxergando a variável da função vai ser x, o que não é x lá é constante, né? Então, essa função é como se tivesse aqui a que está multiplicando seno de x, certo, gente? Onde A é isso aqui.
Qual é a derivada dessa função? Repete a constante, deriva a função. Vai ficar cosseno de x. Tá? Estão acompanhando? Tranquilo? Então, vai ficar, repete a constante, que é a A, mas quem é? É o cosseno de y, e deriva a função. Então, vai ficar cosseno de y, vou colocar na frente a constante. Derivada do seno de x, cosseno de x. Pronto, já calculamos a primeira componente do vetor gradiente. E vou calcular em relação à segunda variável. Agora eu vou olhar para a função f, olhando como uma função da variável y. O que não é y é constante. Então, isso aqui vai ser uma constante, né, gente? Vou repetir, quero derivar, vou repetir logo a constante, seno de x. E agora vamos calcular a derivada do cosseno de y. Menos seno de y. Vou colocar o menos aqui na frente. Menos seno de y. Pronto, já temos as componentes do vetor. E, portanto, gradiente da função f num ponto genérico xy é o vetor bidimensional que tem como coordenada. Primeira coordenada, cosseno de x, cosseno de y. Segunda coordenada, menos seno de x, seno de y. Mas a gente quer saber qual é o valor desse operador aqui no ponto 0π. Né? Então, o gradiente da função no ponto 0π. Simplesmente, onde tem x, vou substituir por 0, onde tem y por π. Tá? Então, vai ficar cosseno de 0, está multiplicando cosseno de π, menos seno de 0, está multiplicando seno de π. Ok? Aí, cosseno de 0 é 1, né? Cosseno de π, cosseno de 180 é menos 1. Aqui, então, vai ficar menos 1. E aqui, seno de 0 é 0, já zerou aqui. Ok? Então, o vetor bidimensional, quando você aplica num ponto, a gente vai ver depois o que esse gradiente aí diz para a gente. Né? Bom, se eu tenho agora uma função de 3 variáveis, então, define de maneira análoga o gradiente dessa função num ponto genérico. É um vetor tridimensional, onde as coordenadas desse vetor são exatamente as derivadas parciais em relação a cada uma das suas coordenadas correspondentes. Na primeira, em relação à primeira variável, segunda e terceira. Ok? Então, eu quero calcular um gradiente de uma função tridimensional e aplicar esse gradiente num ponto. Essa função é a função f de x, y, z é elevado a x vezes y dividido por z. Então, vou colocar assim, vezes z elevado a menos 1. E a gente quer o gradiente dessa função no ponto 1, 2, 2. Definição, gradiente dessa função, no ponto genérico x, y, z, é o vetor tridimensional que tem como coordenada as derivadas dessa função. Vou usar essa notação aqui. Na primeira coordenada, a derivada em relação à primeira variável, que é o x. Na segunda coordenada, em relação à segunda variável, que é o y.
na terceira em relação à terceira, que é o z. Mãos à obra aí, gente, para calcular essas derivadas, tá? Vocês sabiam que calcular a derivada é um antídoto para o frio? Pessoal que está com frio, começa a calcular a derivada e olha, ele está todo empacotado, Calcula as derivadas. É a exponencial, né? A função é uma exponencial. Derivada da exponencial é a própria. Só lembremos que tem que usar a regra da cadeia. A gente está dizendo se eu tenho que y é e elevado a u, e esse u, por sua vez, é uma função de x. Então, derivada de y em relação a x vai ser a derivada dessa, né, que é a própria, derivada de y, regra da cadeia, de y em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. Quando eu derivo, só estou recordando, gente, que a gente faz sempre. Derivada da exponencial é a própria, e aí eu tenho que lembrar que agora eu tenho que fazer a derivada da linha, né? Então, a função é e elevado a x, y, coloco aqui sobre t, e agora eu vou derivar x, y, z elevado a menos 1. Em relação a x, o que vai dar isso? yz elevado a menos 1. Repete a constante e a derivada de x que vai dar 1. Então, vai ficar yz elevado a menos 1. Vou colocar logo z aqui no denominador. Passar aqui para frente. Y dividido por z. Ok? Calculando em relação a y, x, y, z, um ponto genérico x, y, z, é a mesma coisa, exponencial, então vai dar a própria x, y, z. E agora, a gente quer derivar esse produto aqui em relação a y, né, gente? O que vai dar aí? Repete a constante o x, o z elevado a menos 1, a derivada de y é 1. Vai ficar x dividido por z. E derivamos x, y, z. Em relação a z agora, então, a exponencial, da própria exponencial, x, y, z. E agora eu vou derivar este produto aqui em relação a z. Variável é z, repito a constante, x, y, derivada de z elevado a menos 1. Fizemos ainda há pouco, não sei com que letra, né? Vai ficar menos z elevado a menos 2, ok? Então, isso aqui que vai ser a derivada do expoente, tá? Fica menos xy sobre z ao quadrado. Ok? Então, o gradiente num ponto genérico, ele é o vetor YZ. Não sei, estou com vontade de colocar. E evidência. Olha, é um fator comum, né? Vou colocar aqui em evidência. E elevado a xy sobre z, que está multiplicando y sobre z, x sobre z, e xy sobre z ao quadrado. Ok? E agora só vamos aplicar no ponto que foi pedido aí. X é 1, y2 e z2.
Ah, é. Obrigada. É negativo. Derivada parcial no ponto 1, 2, 2. Agora vai ficar o e elevado. X vezes y vai dar 2, né? Dividido por 2, então vai dar 1. Tá? Fazendo a conta aqui do expoente. Aqui vai ficar y dividido por z. 2 dividido por 2 vai dar 1. X dividido por z vai dar meio. E aqui vai ficar menos. Vai ficar menos 2 dividido por 2 ao quadrado, que vai 4. Então, vai ficar menos meio. Ok? Firme e forte hoje. Olha só, vamos recordar que a gente falei na aula passada, né, sobre como a gente pode ver algumas aplicações da derivada parcial. E vamos ver aqui o slide. Tá? Lembra quando eu dei o exemplo da energia cinética, né, que a gente viu que a derivada parcial, por ser um caso particular da derivada ordinária, ela é uma taxa de variação. A gente pode interpretar como uma taxa de variação, certo? Até fizemos alguns exercícios lá de taxa de variação. Tá? Então, só recordando que a gente pode tomar a derivada parcial com uma taxa de variação, só que com a particularidade de que eu estou com uma função de duas variáveis. Né? Então, eu vou variar em relação a qual? Eu tenho que tomar apenas uma das variáveis. Então, recordando que para a função de uma variável, suponha que eu tenha y, esse y é uma função de uma variável x, e que ela é diferenciável, a derivada existe. Então, a gente define a taxa de variação de y por unidade de variação em x. Quando a gente fala apenas a taxa, a gente está falando da taxa instantânea, é no ponto. Né? Ela é definida como a derivada da função no ponto. Lembra que a gente falou que, na verdade, é o limite daquele quociente, que é a taxa média. Tá? Isso para a função de uma variável. Aí eu vou para a derivada parcial. Ora, agora eu tenho uma função de duas variáveis reais. Aí eu pego um ponto que está no domínio da função. A partir desse ponto, a gente viu que o que significa a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB. Né? Isso aqui é definido como a derivada parcial dessa função g'. Mas quem era a g'? Lembra? É o traço da superfície no plano y igual a b, certo? Onde eu fixo uma das variáveis em relação a x. Então, eu fixo a variável b. E aí passa a ser função de uma só variável. Tá? Então, é essa função g aqui que a gente define a partir da função de duas variáveis, ela é uma função de uma só variável. Então, a derivada da g no ponto A, ele representa a taxa de variação da g, certo? Só que ela é a derivada parcial da f. Então, essa derivada parcial da f, eu vou usar para ela a mesma coisa que se diz para a função de uma variável. Derivada parcial da f em relação a x. Por ser a derivada da g', ela representa a taxa de variação do z aqui. Z está representando a variável dependente na função de duas variáveis. Então, representa a taxa de variação de z em relação a x, que ficou como variável aqui, tá? Então, a derivada de f em relação a x é a taxa de variação de z por unidade de variação em x no ponto AB. Tá? Significa que o y está fixo, está em cima daquele plano. Vocês lembram disso perfeitamente ou já esqueceram? Tudo começa a gente fazendo a interseção da superfície com planos paralelos aos planos coordenados, lembram? É assim que ela fica sendo função de uma só variável. E aí a gente tem um análogo do outro lado, tá? Peguei um ponto, agora, o que é a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB? Ela é a derivada da função h. Quem é h? H é o traço da superfície agora no plano x igual a A, tá?
Então, h, olha só, ela depende apenas de y, é uma função de uma só variável. Então, a derivada dela representa a taxa de variação de quem? De z em relação à variável y. Tá? Ok? Então, só para fixar isso aí, vamos fazer esse exercíciozinho aí. Eu tenho uma função que é t, função de duas variáveis, t de x e y. A regra dela é 54 menos 2/3 de x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Domínio dela apenas para valores positivos. E o que essa função representa? Leiam aí, por favor. Leiam, procurem entender o que leram. Então, ela representa, essa função, ela dá temperatura numa placa plana, né? Então, se tem um referencial que fica a origem e a distância que esse ponto está em relação aos eixos coordenados. Tá? Quero saber em qual ponto, quanto está a temperatura. Jogo aí nessa função, ele me dá a temperatura. Tá? E a gente quer saber a taxa de variação da temperatura no ponto 3,1 em relação à distância percorrida. Quem é que dá a distância? O x e o y, né, que mostra o caminho. Aí pergunta em direção ao eixo x, caminhei paralela ao eixo x, caminhei paralela ao eixo y. Então, o que é taxa de variação? Quem é que vai me dar a taxa de variação da temperatura? A derivada, certo? Se a taxa de variação em relação a x, então é a derivada parcial em relação a x. Vou olhar a temperatura como uma função apenas da variável x, tá? Então, isso aqui estou no ponto de coordenadas 3, 1, no domínio lá. Né? Então, significa que você vai variar apenas, vai manter aqui, mas 3, 1 eu coloquei para baixo, perdão, gente. Né? Você vai variar apenas no eixo x, vai manter fixo aqui o valor do y, tá? É uma constante. Então, simplesmente é calcular taxa de variação de t em relação a x no ponto que está sendo pedido, no ponto 3,1. E aí eu calculo a derivada parcial da função em relação a x, depois aplico no ponto. Então, vou calcular a derivada parcial de t em relação a x, num ponto genérico, com a ajuda de vocês, obviamente. Gente, vamos derivar aqui em relação a x. É uma soma, né? 3 parcelas. Derivada da primeira, 0, porque é constante. Derivada da segunda, menos 4x ao dividido 4/3 de x menos. Derivada da terceira, 0, isso aqui é constante, tá? Então, pronto, já encontramos a derivada, a taxa com que está variando essa temperatura, se o deslocamento ocorre na direção do eixo x, mantendo o y fixo. Com ponto genérico, aí a gente aplica no ponto lá que foi pedido, em relação a x, no ponto 3,1. Vou substituir agora o x por 3 e o y por 1. Não tem mais o y aqui na derivada, mas se tivesse, né, a gente faria as substituições. Ela ficou só em função de x. Então, vai ficar menos 4 vezes 3 dividido por 3. Vai ficar menos 4. Menos 4 o quê? Vamos ver lá o slide, só para recordar as unidades.
Lembra que isso aqui, tá? É o limite daquele quociente. O quociente a gente está dividindo ΔT sobre ΔX. O T é a temperatura, que está dada em graus Celsius, e o X está dado em metros. Ok? Significa que naquele ponto, 3, 4, cada variação de uma unidade na direção do eixo X, a temperatura está caindo em menos 4. Está caindo em 4 graus Celsius. Não é caindo em menos 4. Tá? É pontual, né, gente? Mudou o ponto, a variação já é outra. E agora a gente quer... E como que está ocorrendo a variação em relação na direção do eixo Y? Então, vamos derivar a função. Em relação à variável y, num ponto genérico, constante, vai dar 0. Quanto vai dar essa derivada aqui em relação a y? 0, é constante. E aqui vai ficar quanto? Menos 8. Né? E menos 8y. E agora a gente aplica no ponto. Então, derivada de t em relação a y no ponto 3, 1. Também ela ficou dependendo só da variável y. Então, só vou fazer a substituição do y. Menos 8 graus Celsius por metro. Tá? É interpretação análoga à outra lá. E a outra aplicação que a gente tem para a derivada parcial é a mesma que tem para a derivada ordinária, né? Que é ver a derivada como coeficiente angular da reta tangente, ok? Lembra lá os dois problemas que deram origem à derivada? Determinar o coeficiente angular da reta tangente e determinar também a velocidade, né? Instantânea. Então, olha só. Tenho uma função de duas variáveis, faço a interseção dela com um plano, traço dela no plano, vai ser uma curva, e aí eu quero saber num ponto, tem a equação, tem reta tangente nesse ponto? Se tem, como eu obtenho a equação dessa reta tangente? Então, primeiro vamos recordar o que a gente aprendeu lá no cálculo 1, que eu acredito que vocês ainda não esqueceram. Né? Suponha que eu tenho y é uma função só de uma variável x. Tá? Essa função é contínua num ponto. Então, o gráfico dela não tem interrupções naquele ponto A. Tá? Então, a gente define a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto, que está no gráfico da função, o x dele é A e o y é o quê? É a imagem do A pela função f, então ele está no gráfico da função. Essa reta é definida como a reta que passa pelo ponto P e que o coeficiente angular dela é a derivada da função no ponto. Lembram disso, né? Tá? Quando esse limite existe, que lembra que a derivada é um limite, e quando a gente fala existe, ele é finito. Tá? Se este limite aqui for um limite não finito, aí a reta tangente é uma reta vertical. Né? Então, a equação dela é simplesmente x igual a A. Passa pelo aquele ponto. Tá? E aí, se o limite não existe, aí não existe reta tangente naquele ponto. Ok? Então, olha, a gente vai trazer isso para a função de duas variáveis, que eu vou repetir de novo, estou sendo extremamente repetitiva. Tenho uma função de duas variáveis, tá? E aí pego um ponto, um valor fixo, faço a interseção da superfície com o plano y igual a b. Agora eu tenho uma curva que está no plano y igual a b. E aí a derivada parcial dessa função em relação a x nada mais é do que a f' de A, certo?
do caso de uma variável. Portanto, essa derivada parcial vai dar o coeficiente angular da reta tangente a essa curva, que é a interseção das duas no ponto, né? E como é que eu escrevo a equação dessa reta? Do mesmo jeito que eu escrevo lá no plano. Vocês me entenderam ou vocês não me entenderam nada? Vocês ficam calados assim? Olha só, estamos falando disso aqui. Tem uma função de duas variáveis. Tomamos um B, uma constante. É que eu já repeti isso aqui tantas vezes que acho que vocês já estão cansados, né? Tá? E aí você tem a superfície aqui, né, que é o gráfico dessa função. Aí você pega um y igual a b, isso aqui é um plano. E a gente já viu que quando faz a interseção aqui, você vai ter o traço da superfície no plano. Espera aí, que esse meu desenho aqui ficou ruim aqui só. Vou desenhar o plano aqui. Tá? Então, tinha uma superfície, e essa superfície aqui, ela seccionou, esse plano, perdão, seccionou a superfície, aqui é o plano y igual a b. E aí ficou uma curva, vamos supor que essa curva aqui seja uma parábola. Ela está em cima desse plano, que é exatamente isso aqui, z é igual a f de xb, tá? Essa curva que está aqui. A particularidade, é uma curva no plano, a particularidade é que o plano que ela está é esse aqui, tá? Então, tudo que eu aprendi a escrever reta em função no plano, eu vou usar aqui, tá? Eu quero agora, pega um ponto aqui específico, que está aqui. Então, olha o que eu vou fazer. Imagina que você vai trazer para cá os eixos. Agora, eu estou trabalhando o quê? Eu vou trazer o eixo do x para cá. E o eixo do y para cá, que são as minhas variáveis, tá? E tudo que eu sabia para a função no plano, eu vou usar aí. Vou fazer aqui um paralelo. O que eu preciso para escrever a equação de uma reta no plano? 2 pontos, porque com esses 2 pontos eu acho o quê? O coeficiente angular da reta, o vetor diretor da reta, certo? Então, eu preciso de um ponto, dos dois, então eu tenho um ponto. Chamar esse ponto aqui de AB. E eu preciso do coeficiente angular. M, que no caso da reta tangente, esse coeficiente angular é a derivada da função no ponto, certo? Equação da reta. Como é a equação da reta que passa por esse ponto, tem esse coeficiente angular? Y, vocês estão sem vontade ou não lembram mais? Y menos o ponto que ele passa aqui, M que multiplica X, menos a abscissa do ponto. Não é isso aqui? Lembra que aqui, quem são as variáveis que eu estou usando? É o X, é o Y. Estou no plano XY, certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou escrever a equação de uma reta. Tá? Eu tinha aqui... essa função
de duas variáveis. Fixei o B, fiz y igual a B, ela passou a ser z é igual a f de xb, certo? Aí a gente quer escrever, né, essa função aqui é derivável, né? Quero escrever a equação da reta. Dou um ponto aqui específico, um ponto P, tá? De coordenadas A, B. Este ponto, ele vai estar no gráfico da função, tá, gente? Porque lembra que essa interseção aqui é a interseção da superfície com o plano. Então, todo ponto que está na curva, ele também está no gráfico da função, concorda? Sim ou não, gente? Estão me entendendo ou não? Então, se este ponto aqui está no gráfico da função, eu estou dizendo a abscissa dele é a coordenada é B, e quanto vale a cota do ponto, a terceira coordenada? Se ele está no gráfico da função f. E eu fiz uma pergunta difícil. Vamos lá. Vou voltar aqui para uma função de uma variável, no plano, tá? Peguei um ponto A aqui. Aí estou dizendo, pegar um ponto aqui que está no gráfico da função. A abscissa desse ponto vale A. Se ele está no gráfico da função, quanto vai valer a ordenada do ponto? Mas quanto vai valer esse B? Vai ser o f de A, né? Se ele está no gráfico da função, esse valor aqui tem que estar, para estar no gráfico, tem que ser a imagem do ponto pela função. É o f de A. Aqui é a mesma coisa, certo? Peguei um ponto genérico que está lá na superfície, é uma superfície. Ele tá no traço, mas o traço está na superfície. Peguei um ponto bem aqui. O x vale A, o y vale B. Quanto vai valer o z desse ponto? F de AB, a imagem, tá, do par ordenado pela função f. Então, a gente vai escrever a equação de uma reta para um ponto que está aqui no traço. Quais são as coordenadas desse ponto? X é A, Y é B, e o z dele tem que ser a imagem da função pelo ponto, certo? Então, eu vou escrever E, coeficiente angular. Aqui, no caso, quando é a reta tangente, é o f' de A. E aqui, o f' é o g' de A, que é a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, tá? Só estou trocando f' de A pela derivada parcial de A. Ok? Então, agora eu quero escrever a equação dessa reta. Ponto, tem o coeficiente angular, certo? E aonde está essa reta? Quem são as variáveis? Estão recordando de novo aqui, tá? No desenho. Ela está nesse plano bem aqui, tá? Aqui está uma curva bem aqui, eu peguei um ponto bem aqui. Ela está bem aqui. Eu só tenho que prestar atenção quem são as variáveis aqui. Quem está fixo, gente? O y. Então, o y está fixo. O y é igual a b, qualquer ponto que eu pegar nesse plano. Então, quem são as variáveis aqui? É o x e o z. Aqui, olha. X, agora eu vou escrever. As variáveis aqui vão ser x e z. É só isso, tá? Por quê? Porque o y está fixo em b. Então, eu quero escrever neste plano aqui, y igual a b, uma reta, tá, que vai passar pelo ponto. Mesma coisa daqui, gente. Ela vai passar pelo ponto. Lembra que bem aqui. O x vai ser o A. E quanto vai ser o Z? F de AB, certo? É o F de AB. Que é o coeficiente angular dela? É o M da reta. É a derivada parcial
em relação a x, tá? Porque o y ficou fixo. Derivada parcial. Vou usar essa notação aqui, tá? No ponto AB. Pronto, é só isso. Agora eu quero escrever a equação dessa reta. Igualzinho eu escrevo aqui, tá? Só observando que aqui o y é o z, tá? Porque eu estou aqui, ó, minhas coordenadas. Equação da reta. Então, vai ficar z, igualzinho como está aqui, z menos, que era a coordenada do ponto, que é f de AB, igual coeficiente angular, que é a derivada da função, que está multiplicando x menos o ponto que ela está passando, x menos a. Tá? A mesma coisa que a gente fez para o plano. A única particularidade é que o y, eu estou no plano y igual a b. Tá? Então, as variáveis aí ficaram esses, eu estou traçando aqui nesses eixos aqui, olha, meus eixos aqui é x e z. Por isso, os pontos que eu estou pegando aqui. Tá? O que está faltando aí na equação dessa reta? Eu ainda tenho que dizer, tá, que esta reta está no plano y igual a b. Tá? Então, eu acrescento aqui, vírgula, y igual a b. Tá? Aqui eu estou no plano, mas eu vou dizer que y é igual a b. Tudo isso que eu estou fazendo é neste plano aqui. Tranquilo? Então, é a mesma coisa daqui, tá, gente? Não sei se eu confundi muito mais. Então, ficou assim, ó. Equação da reta. Não, acho que eu vou pegar ali no slide que está mais resumido. Podemos ver aqui o slide? Ah, já está, tá? Então, é a reta que vai passar pelo ponto de coordenadas AB, tá lá no ponto Z dela é o f de AB, coeficiente angular derivada da função no ponto em relação a x, e aqui eu tenho a equação da reta, tá? Y igual a B. Então, ficou z menos f de AB, derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, x menos a, y igual a b. Vamos escrever a equação paramétrica dessa reta? Vamos escrever as equações paramétricas dela. Vocês sabem dizer um vetor diretor dessa reta aí? Vamos extrair essas informações daí. Lembra que a forma simétrica da reta x menos a, y... Não, x menos x0, né, que a gente estava dividindo. Né, quando a gente tem a equação nessa forma simétrica, esses coeficientes aqui, exatamente os coeficientes, as coordenadas do vetor diretor, tá? Deixa eu depois tentar arrumar, né, para colocar dessa forma. Ou pode escrever as equações paramétricas e identificar um vetor diretor. Primeiro eu vou observar o seguinte. Pode ser que isso aqui seja zero. Porque
que eu estou com uma vontade de passar para cá dividindo, mas eu não posso fazer isso se for nulo. Se essa derivada parcial de x em relação a b for zero, como que vai ficar a equação dessa reta aqui, gente? Aqui vai zerar. Ficar o z vai ficar igual a f de AB. E o y é igual a b. É, equação dessa reta. Como que é essa reta aí? Agora o meu desenho aqui é... Então, lembra que a gente está no plano aqui, tá? E neste plano, isso aqui é uma reta horizontal. Simplesmente ela vai estar na altura, vamos supor que isso aqui seja essa altura do f de AB, que é um número, né? Que nessa altura aqui vai estar essa reta. É uma reta horizontal, tá? Se a derivada for zero. Se ela não for zero, uma reta horizontal que está nesse plano, y igual a b. Se a derivada não for zero, eu vou escrever só para ficar mais simples. Eu vou passar para cá isso aqui dividindo. Então, eu vou escrever na frente x menos a na frente. Aqui vai ficar z menos f de AB dividido. Tá? Só arrumei de uma outra maneira. E sempre aqui o y é igual a y0. Já dá para a gente enxergar agora. Olha só, eu tenho aqui, isso aqui está sobre 1, né? Já dá para tirar daqui. Mas vamos escrever as equações. Falei agora para escrever as equações paramétricas. Lembra, eu posso igualar isso aqui a um t, né? Escrever equações paramétricas. E aí, x vai ficar, se eu igualar isso aqui a t, então, olha, x menos a está sendo igual a t, e z menos a derivada parcial, não é a derivada, menos f de AB sobre f de x no ponto AB é igual a t, né, gente? Cada uma das igualdades igual a t, para eu isolar aqui. Daqui eu vou tirar aqui o x, vai ficar a mais t. Vou colocar aqui 1 vezes t para destacar. Daqui eu vou ter que o z vai ficar igual. Vai passar o f de AB para o outro lado. Esse passa para cá multiplicando, fica sendo o coeficiente do t. Derivada parcial de f no ponto AB. E o y, gente? É aquela constante lá, certo? É y0. Significa que é 0 vezes t aqui, ok? Pronto, equações paramétricas da reta tangente à curva nesse ponto. Vetor diretor, vou chamar essa reta tangente, não tem nome. Vetor diretor, chamar vetor diretor 1, porque daqui a pouco a gente vai fazer do outro lado. Um vetor diretor dessa reta. Vocês ainda lembram, né, esse negócio de coeficiente aqui. 1, 0 e a derivada parcial. 1, 0, derivada parcial de x no ponto AB. Tá? Daqui a pouco a gente vai precisar desses vetores diretores para construir o plano tangente. Então, vamos logo se familiarizando. Tá, então vamos ver o que a gente entendeu, o que a gente não entendeu, fazendo aí um exemplo. Queremos escrever a equação paramétrica da reta tangente à curva
de interseção dessa superfície com o plano y igual a 0. Y igual a 0, é o que a gente acabou de fazer, a gente está fixando o y, né? Então, olha, a gente tem uma superfície Z, vou colocar aqui Z, que é uma função de duas variáveis, x e y. A regra dessa função é seno de x mais e elevado a y. Aí a gente quer fazer a interseção primeiro. Z igual a f de x e y, com o plano y igual a 0, certo? Estou pegando a superfície, vou pegar nesse plano aqui, ou seja, eu vou fazer o z, é f de x, 0. Observa que quando a gente faz isso aqui, vai ficar apenas seno de x. Então, a função passa a ser uma função de uma só variável. Tá? A gente quer escrever a equação da reta tangente a essa função, z igual a seno de x, tá? No ponto, qual é o ponto, gente, que a gente está querendo? Cadê lá o slide? Me digam aí o ponto, por favor, as coordenadas do ponto que a gente vai traçar essa reta tangente. O ponto, eu quero as coordenadas do ponto que a gente vai ter que traçar essa reta tangente. Eu vou dizer o x e vocês vão dizer os outros dois, tá? O x é 0. Quanto vale o y? 0, porque, olha, vai estar em cima do plano y igual a 0, que é o plano xz. E o v, o z? Não está no gráfico da função, então vai ser a imagem da função pelo ponto x, 0. Então, quanto vale aqui? F de 0, 0. Vai ficar seno de 0, que é 0, mais z elevado a 0, que é 1. Tá? Então, só para destacar que isso aqui é o F de 0, 0. Então, a gente vai estar no ponto 0, 0, 1. Se fosse lá um problema de cálculo 1, quero escrever a equação da reta tangente, essa y é igual a seno de x no ponto 0, 1. Não saberiam fazer? Não me digam que não. Não? Sim, né? Veja, é a reta que passa por esse ponto, o coeficiente angular é a derivada. Tá? É exatamente o que a gente vai fazer. Qual é a única diferença? Que o eixo do y aqui é o eixo do z. É a única diferença aqui, certo? Porque a gente vai estar aqui no plano, olha, as várias z e x, só. Opa, apaguei aqui. Então, a gente quer a equação da reta. Lembra que ela vai estar no ponto. Ponto que ela passa. Variar x, só para destacar, a gente vai escrever usando essas duas variáveis, tá? Quanto vale o x aqui? 0. Quanto vai valer o y? 1. Ok? Aqui? Mas, aqui no z, sim, sim. Então, vamos lá. Porque agora eu quero calcular o z, é f de 0, 0, né? Então, vou para a função seno de 0 mais z elevado a 0. Aí, quanto é o seno de 0? É 0. Vai ficar 0. E e elevado a 0 deu 1. Aí, 0 mais 1 deu 1, tá? Por isso que o valor é só... Espera aí, deixa só fechar aqui a dúvida dele, a gente já vê aí.
Ah, tá, perdão. Tá, isso aqui foi erro meu mesmo. Seno de x mais 1. Obrigada. Que eu vou substituir seno de x e elevado a zero dá 1. Era isso? Tá. Foi erro meu, esqueci. Tá? Então, aqui é o ponto e aqui fica essa função. Tá? E agora, então, a gente quer escrever a equação dessa reta, que passa por esse ponto. Quem vai ser o coeficiente angular dela? A derivada dessa função, né, em relação a x, que a gente vai aplicar lá no ponto. Então, coeficiente angular. Coeficiente angular da reta, que é o m. Derivada de f em relação a x, no ponto que eu vou estar aplicando, né? No ponto 0, 0, tá? Porque o x vai ser 0 e o y está no ponto x igual a 0. Aí você ou pode derivar essa aqui só em relação a x, ou usar essa aqui também, que a gente substituiu, tá? Qualquer uma das duas. Ok? Esse é o coeficiente angular. Então, gente, me digam aqui, quero apagar aqui o ponto, mas vou colocar 0, 0, 1. Qual é a derivada dessa em relação a x? Quero calcular isso aqui, gente, então eu preciso derivar a função em relação a x. Cosseno de x, daqui a constante vai dar 0, certo? Se a gente usar essa aqui, derivando também, vai ficar cosseno de x, aqui a constante vai dar 0. Então, vai ser cosseno de x e eu vou aplicar o cosseno de x quando x é 0, tá? Então, vai ficar cosseno de 0, que é 1. Eu simplesmente quero escrever a equação de uma reta que passa pelo ponto 0, 1 e que tem coeficiente 1, certo? Tranquilo isso? A única diferença lá, quando eu falo y e z, é que onde tem y eu vou escrever z, tá? Então, eu vou escrever aqui a equação da reta. Vai ficar z menos o ponto, a coordenada do ponto que ela passa, z menos 1, é igual, lembrando aqui, z menos f de AB é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos o ponto lá que está passando. Tá? Coeficiente angular que é 1, que multiplica x menos 0. Pronto. Só que eu tenho que dizer onde está essa reta. Tá? Ela está no plano y igual a 0. Então, vai ficar simplesmente z igual a x mais 1 e y igual a 0. Tá ou não tá? Eu queria escrever a equação paramétrica dela. Vocês podem escrever também? Quero olhar aqui tirar um vetor diretor e tudo mais. Olha só, isso aqui é a superfície, tá? O osso do gráfico da superfície seno de x mais elevado a y. E aí a gente faz, tomou o plano y igual a 0. Então, foi feita a interseção das duas superfícies. Isso gera uma curva. Vou tirar a superfície, tá? Que é exatamente a função seno deslocado aqui, uma unidade, que é essa aqui, tá? Só que o gráfico dessa função seno, ele está no plano, podia ver o slide, ele está no plano y igual a 0, tá? Que é o plano XZ. Aí é uma curva no plano, agora. E aí, o que a gente fez aí foi escrever a equação da reta tangente a essa curva. Então, tomamos um ponto, P,
P na curva, que é o 0, 0 e a imagem do 0, 0 pela função f. Vou tirar aqui o plano. E aí a reta que tangencia essa curva nesse plano. Tirei o plano só para observar que a reta fica no plano, né, gente? Ela está em cima do plano. Tá? Tranquilo? Então, o que eu posso fazer? A mesma coisa, agora eu vou fazer a interseção dessa superfície com um plano paralelo ao plano YZ. Né? Então, eu vou tomar agora vou fixar aqui o X. Deixa eu ver qual era o outro valor lá, para a gente fazer na outra. No ponto de abscissa e ordenada 1. Estou perguntando, será que eu preciso repetir todo o processo para escrever a equação no caso em que eu fixo agora o x? Sim, não? A gente fez a interseção, escreveu a equação da reta tangente, a interseção da superfície com um plano y igual a b, né? Fixou b. Mas a gente tem tudo de novo quando a gente fixa o x, tá? Acho que é melhor fazer do que achar que estamos entendendo, depois não estamos entendendo. Nós temos quantos minutos ainda, hein? A Júlia ia me avisar, mas eu não sei cadê o aviso. Não, temos tempo. Olha só, gente. Vou pegar aqui a superfície. E aí a gente vai fixar um valor para o x. Então, agora a curva é z igual a f de AY. Tá? Então, essa superfície ela está no plano x igual a A. Eu pego aqui um ponto P de coordenadas A, B. Ele vai estar na curva, então é F de AB. Mais em cima. Eixo do X. Fixei aqui um valor. Então, tem um plano bem aqui. A única diferença, eu vou trazer tudo para cá, tá? O eixo do Z vai estar aqui, o eixo do Y vai estar aqui. A única diferença agora é que eu vou estar trabalhando paralela ao eixo do Y, paralela ao eixo do Z. Perdão, Z, tá? Aqui é Y, perdão. Porque X está fixo, tá? Então, tudo aquilo que eu escrevi, só que agora eu vou escrever a equação da reta, quem são as variáveis y e z. Estou nesse eixo aqui, tá? Tudo que eu fiz vai ser do mesmo jeito, só que eu estou lembrando que eu vou estar escrevendo aqui. Então, quero escrever a equação de uma reta. Que eu vou escrever em cima de um plano. Então, vou pegar um par ordenado. Ela passa pelo ponto. Qual vai ser o ponto? Lembra as variáveis que você vai estar trabalhando? Y e Z. Ela vai passar por um ponto B e F de AB. Quem vai ser o coeficiente angular dessa reta? Agora é a derivada parcial. Quem é a variável? É o Y, tá? Então, é a derivada parcial da função em relação a y no ponto AB.
Eu quero que vocês me ajudem me dizendo qual é a equação dessa reta. Passa por esse ponto, tem esse coeficiente angular. Y, e olha aqui quem são as coordenadas. Por que é Y? Z menos, que o Z está fazendo o papel do Y, lá no plano XY. Z menos o ponto F de AB, coeficiente angular, que é a derivada parcial de Y em relação a B. E agora, o X aqui é o Y, certo? Y menos o ponto que ele passa, que é B. Tá? Pronto, entendeu? E a equação da reta. E eu tenho que dizer que esta reta está onde? Está no plano x igual a A. Então, x igual a A. Quero escrever a equação paramétrica. Primeiro, eu observo o seguinte. Fazer o que eu fiz para o outro lá. Se essa derivada for nula, f de y AB for igual a zero, então isso aqui vai zerar e vou ter simplesmente z igual a f de AB. Z é igual a f de AB. Reta horizontal que está em cima do plano x igual a A, certo? Se não for, eu posso passar para ali dividindo. Para eu escrever a equação paramétrica de uma maneira mais... Vai ficar y menos b, vou deixar y menos b do lado. Vou passar isso para lá dividindo, vai ficar z menos f de AB, dividido pela derivada parcial de y em relação a AB. Certo? Essa identidade, eu vou dizer que isso é igual a t, isso aqui é igual a t também. E aí eu posso escrever as equações paramétricas. X, quem é o X? É A, está fixo aqui, ó. X é igual a A, então está multiplicando 0 vezes, o T não apareceu, o coeficiente dele é 0. O Y, olha, é igual aqui, o Y vai ficar igual a B mais 1 vezes T. E o Z vai ficar igual a F de AB mais a derivada parcial em relação a y no ponto AB, e está multiplicando t, certo? Vetor diretor dessa reta, vetor diretor, né? Vetor diretor. Olha o ponto, né, que a gente destacou ali, ponto que ela passa, o vetor diretor 0, 1, derivada parcial de y em relação a b. Lembra o vetor diretor da primeira que a gente encontrou? Ficou 1, 0, derivada parcial de x em relação a b, certo? Então, a gente pode escrever agora do outro lado. É a mesma superfície, tá? Agora eu vou fazer a interseção dela com o plano x igual a 0. Então, vou ver aqui, graficamente, o que a gente vai fazer agora. Então, tomamos agora a superfície. E agora a gente vai pegar o plano
era x igual a zero, né? Pegar o plano x igual a zero. Tá? A gente faz a interseção da superfície com esse plano. Isso vai dar uma curva. Que agora a gente está fazendo isso aqui, ó. Cadê a superfície? Lembrando, a equação da função é assim. F de xy é seno de x mais e elevado a y. E agora a gente está fazendo a interseção com x igual a zero, tá? Então, vai ficar z igual a f de 0y. Tá? Agora, me ajudem a não errar, para dizer seno de zero vai dar zero, certo? E vai ficar só o e elevado a y. Então, fica uma função só de y, que é a função exponencial, tá? E aí, só que a diferença é que essa função exponencial está em cima desse plano aqui, x igual a zero, tá? Está num plano, é uma função é uma curva plana, e a gente quer escrever a equação da reta. Então, gente, essa curva, então, eu vou tirar aqui a superfície, está aqui, então, a curva plana. O gráfico da exponencial está em cima desse plano aí. E a gente quer escrever a equação da reta, a reta tangente nesse ponto aí. Está aqui, ó, função ponto. Quem são mesmo as variáveis, gente, envolvidas aqui no processo? A gente vai trabalhar com que eixos coordenados? Y e Z, certo? Y é variável independente e o Z dependente, tá? Então, só lembrar que o par ordenado vai ser assim, Y, Z, certo? O Y é 0, o Z é 1, lembra aquele ponto? 0, 0, 1. Coeficiente angular da reta, derivada da função em relação a y. Olha, aqui a gente fixou o x, ela passou uma função de y. No ponto de coordenada x vale 0, y vale 0. Aí a gente deriva, qual é a derivada de e elevado a y? É o próprio. Aí a gente aplica no ponto, quando y é 0, e elevado a 0, vai dar 1. Pronto. Quero escrever a equação da reta, que passa por esse ponto, e coeficiente angular é 1. Tem igual a outra, né? Só que, olha só, a quem são as coordenadas aqui. Então, tá lá a equação da reta. Vai ficar z menos o ponto que ela passa, que é 1. Coeficiente angular m, que é 1 também, que está multiplicando y menos a abscissa do ponto, que é 0. E está onde essa reta? Está no plano x igual a 0. Tá? Então, vai ficar z igual a y mais 1. Né? Multiplicando aqui y mais 1. E x igual a 0. Então, é aqui, é esta reta, a reta tangente à curva, tá? Que ela fica no plano, y igual a 0, ela está neste plano aí. Vetor diretor dessa reta, 1, 0 e 1, certo? Olha só, se eu tenho aqui uma função é 4, né? Já me avisem quando acabar, porque eu não sei cadê a escuta, sumiu daqui. Eu vou colocar aqui uma... Ah, não, está aqui. 2x², deixa o slide, por favor. Eu quero que vocês
saiam daqui curiosos e aí procurem estudar. Tá? Função de duas variáveis, certo? Então, para encerrar a aula, para mostrar que vocês, sim, já sabem, derivada parcial dessa função em relação a x. Vou omitir aqui o ponto, mas já fica subentendido num ponto genérico. Aí vocês estão demorando, gente, não vai dar tempo desse jeito. Derivada em relação a x. 4x mais 1 sobre y, né? Vou colocar aqui y elevado a menos 1. Muito bem. Derivada em relação a y. É 0, é? Aqui, a primeira parcela, tá? 0. Aí eu vou derivar essa aqui. Olha, eu gosto de escrever assim, x² mais x, que está multiplicando y elevado a menos 1. Então, aqui vai dar 0, conserva a constante e deriva y elevado a menos 1. E vai ficar menos y elevado a menos 2, certo? Então, vai ficar menos x sobre y ao quadrado. Esquece quem é isso aqui. Não, esquece só por um segundo, tá? Depois tu lembras que é. É uma função de duas variáveis? É. Posso calcular a derivada dela, parcial, em relação a x? Não, nada me impede, né? Então, eu quero calcular a derivada parcial dessa função. Eu vou usar essa notação aqui. Derivada parcial de f em relação a x. Calculei a derivada parcial de f em relação a y. Então, eu quero calcular a derivada parcial em relação a x. De quem que eu estou calculando a derivada parcial? Da derivada, certo? Então, derivada em relação a x de quem? Da derivada de f em relação a x. Mas não é porque ela é a derivada da derivada que vai doer, né? Não, certo? Eu estou derivando essa função aqui, que vai dar quanto, gente? Vai dar 4, aqui é constante, vai dar 0, vai dar 4. Posso calcular a derivada dela em relação a y? Posso e devo, né? Derivada parcial de f, derivada parcial em relação a y de quem? Da derivada parcial. Derivada da derivada em relação a x. E aí eu vou derivar em relação a x. 0. E aqui vai ficar menos y elevado a menos 2, né? Vai ficar 1 menos 1 sobre y ao quadrado. Tá? Aqui é a mesma coisa, olha. É uma função de duas variáveis, então eu posso calcular a derivada dela em relação a x. Vou calcular a derivada em relação a x de quem? Desta função aqui, que já era a derivada de f em relação a y. E para vocês irem embora feliz, só me diga quanto dá essa derivada. Estou derivando em relação a x. Eu repito essa constante toda, certo? E a derivada de x dá 1. Então, vai ficar menos 1 sobre y ao quadrado. Porque já estou no embalo, eu também vou calcular ela em relação a y. Quem? Derivada em relação a y, da derivada de f em relação a y. Aí eu derivar em relação a y. Vou escrever assim, menos x y elevado a menos 2, né? Mantém a constante e a derivada dessa aqui vai ficar menos 2, y elevado a menos 3, certo? Então, vai ficar o menos com menos, vai ficar 2x sobre y ao cubo, tá? Então, gente, quando você tem uma função de duas variáveis, as derivadas parciais também são funções. E aí eu posso calcular as derivadas dessas, tá? A gente diz que são as derivadas parciais de segunda ordem. Tá? Aqui, na próxima aula, nós vamos aprofundar esse conteúdo. Ok? Muito obrigada pela presença de todos e até quarta-feira.